Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Tudo bem? Distantes, mas juntos. Graças a Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, pelo amor inefável do Senhor sobre as nossas vidas. Continuamos juntos e assim continuaremos. Amém? Teve algumas pessoas que entraram ali, Sheila, né? Seja bem-vinda, não sei se é a primeira vez. Teve uma outra Ana também que entrou, né? A nossa Ana, pelo que eu vi um sobrenome. Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Vou dar o tchau para a Helena, senão ela não vai conseguir dormir. Né? Helena, beijo Helena, Paulo, Guga, Patrícia e os demais irmãos que entraram. É uma alegria muito grande tê-los conosco, fazendo parte da família IBC Colorado. Nós somos a Igreja Batista aqui no Colorado, somos da Convenção Batista Brasileira. Somos uma igreja que se organizou, vai fazer 2 anos agora. E louvamos a Deus porque você está conosco. Como a Fê também já falou com a Fabiana, Deus abençoe, Fabi. Amamos muito realmente os irmãos aí do Leblon. Mando um abraço carinhoso para cada um deles. Amém? Que Deus seja louvado pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos. Uns recados, né? Tem alguns recados, né? Nós tivemos uma reunião de diretoria na segunda-feira. Eu vou agora convocar uma reunião com os ministérios, com os líderes de ministério. Essa reunião será pelo Meet, provavelmente. Eu vou ver o dia direitinho para nós podermos estarmos conversando sobre alguns assuntos pertinentes, algumas ações que temos que tomar devido às mudanças que estão acontecendo. Nós, enquanto diretoria, nós entendemos que ainda não é momento de voltarmos às atividades no templo. Até porque a situação não está nada fácil. Nós estamos vendo, não é um declínio, mas sim um pico, né, de contaminação. E nós ficamos preocupados porque nós temos muitos irmãos do grupo de risco na igreja e nós temos também irmãos idosos. Então isso não é falta de fé, irmãos. Essa direção de Deus, amor pelos irmãos, consciência de que é um momento de nós aguardarmos um pouco. Mas mesmo assim, nós vamos ouvir os irmãos dos ministérios e depois nós queremos ouvir a opinião da igreja. Inclusive, se a igreja já quiser, através do grupo, expressar as suas opiniões a respeito do retorno, fiquem à vontade. Pastor, olha, eu acho que não é o momento, eu acho que é o momento. Por quê? Porque nós, como Igreja Batista, principalmente ali no Colorado, nós tomamos as nossas decisões juntos. E nós queremos aquilo que é bom para o reino e aquilo que é bom para cada um de nós. Ok? Então que Deus possa abençoar e nós ficamos assim... Vou marcar a reunião com os ministérios, líderes de ministérios, e em seguida estaremos fazendo provavelmente uma assembleia virtual ou pedindo a opinião dos irmãos. Os irmãos querendo se manifestar já podem fazer, tudo bem? Amanhã é o nosso dia do nossa minha história, nossa história. Sempre confundo, né? Minha história, nossa história. E amanhã nós temos um casal muito bacana que nós amamos bastante. Cada dia mais amamos e tem sido bênção nas nossas vidas, bênção na igreja. Nós louvamos a Deus porque o Senhor nos enviou esse casal. E amanhã o Janelson vai estar conversando com o Marcos e com a Zaine. Aliás, o Janelson já está com uma lista aí. E você logo vai receber o contato do Janelson para poder participar desse quadro tão importante, onde nós nos conhecemos. Os irmãos ali da Igreja Batista do Colorado vão conhecendo um ao outro. Então é quinta-feira, agora, às 20 horas. Amanhã às 20 horas. Minha história, nossa história. Você vai conhecer um pouco da história do Marcos, um pouco da história da Zaine, e vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? Quero agradecer aos irmãos que continuam contribuindo, que Deus continue abençoando a sua vida grandemente, que você continue fazendo aquilo que Deus tem colocado no seu coração e abençoando, seja através da sua oferta, seja através da sua contribuição ali com as cestas,
com alguns pedidos que nós fazemos. Que Deus seja louvado por sua vida. Entendemos que é um momento difícil, mas o Senhor tem nos abençoado através da sua vida. Uma outra coisa também, irmãos, nós tivemos na reunião de diretoria, o nosso irmão, pastor Benício, que está em Moçambique, o Eliel, que é o filho dele, está precisando de medicamento. Nós sempre enviamos o medicamento. É um medicamento que não tem lá em Moçambique. Ele teve um probleminha de saúde, ele toma esse remédio, precisa de tomar, que é controlado. E nós, graças a Deus, estamos fazendo essa ação, como sempre fazemos, e vamos enviar. Então, provavelmente você vai receber um contato aí, solicitando a sua colaboração. São remédios que tem aqui no Brasil. Nós sempre mandamos através de missionário, mas como as fronteiras estão fechadas, nós vamos estar fazendo essa ação entre nós para a glória do Senhor e abençoando a vida do nosso irmão que está longe daqui. Amém? Muito bom. Eu acho que é só isso, né? Que temos que falar. Eu acho que só. Qual é o horário que eu tenho, por favor? Agora é 8h22. 8h22. Muito bem. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Nós, quarta-feira passada, falamos a respeito de Mateus capítulo 28 e o 24, na verdade, até o 29. E eu dei bastante ênfase na questão ali dos dois tipos de homens, um que edificou a pedra sobre a rocha, ok? O prudente, né? E o insensato que edificou sobre a areia. E aí nós entendemos a proposta de Mateus ao relatar esses ensinos de Jesus. Hoje eu quero dar mais uma ênfase e terminar lendo o capítulo 7 e o versículo 28 e 29, e assim nós finalizaremos com aquilo que a gente entende que é a proposta de Deus para as nossas vidas e aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações para podermos transmitir a respeito dos ensinos do Senhor Jesus ali no Sermão do Monte. Entendendo-se, como eu sempre falo, que o Sermão do Monte não é um manual para você ir para o céu, porque não há nada que você possa fazer que vá te levar para o céu. Tudo foi feito por Cristo. A sua encarnação, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação possibilitou a nós a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele levantou uma legião de discípulos, né, que vão participar do reino de Deus. E aí o Sermão do Monte são ensinos para que nós possamos entender como o Senhor quer que nós vivamos no reino e a partir do reino. Então são atitudes que aqueles que fazem parte do reino podem ter, atitudes de humildade, atitudes de amor, de graça, de perdão, de poder olhar as coisas de uma outra maneira, entender que o Pai é nosso, que o pão é nosso, entender que a religiosidade que Deus espera de dentro para fora, e não somente de fora para dentro. E quando nós temos essas atitudes que são oriundas do nosso relacionamento com Deus, nós podemos desfrutar de uma felicidade. Podemos ser bem-aventurados, muito felizes, porque é algo que vem de dentro para fora. É algo que vem do Espírito de Deus, que habita agora naqueles que pertencem ao reino de Deus, daqueles que são filhos de Deus por obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 28 e 29, ele encerra essa parte do Sermão do Monte. Eu quero ler com você. Qual capítulo? Capítulo 7 de Mateus, versículo 28 e 29. Nós já estamos pensando que série iremos fazer nas próximas quartas-feiras, ok? E nós temos, eu esqueci de falar, nós temos a nossa escola bíblica que começou sábado agora, foi muito bacana, foi pelo Meet, foi muito gostosa mesmo. Foi um momento onde nós vimos os nossos irmãos, podemos conversar, bastante irmãos participaram. A escola bíblica começa às 19 horas e vai até às 20 horas. Só que depois ninguém quis desligar, né? Aí ficamos conversando, batendo papo. Mas a escola bíblica é
das 19 às 20 horas. E o nosso irmão Sérgio está ministrando para nós na escola bíblica. E na quarta-feira que vem nós começaremos uma outra série de estudos da palavra de Deus. Se você quiser fazer alguma sugestão, pode fazer. Pastor, a gente podia estudar tal livro, podia fazer tal livro. Eu achei ele interessante. Porque às vezes você tem um livro que você tem curiosidade. Por exemplo, para a escola bíblica sugeriram alguns temas. E aí nós achamos o que foi mais viável. Se você tiver alguma curiosidade, pode passar, que a gente vai tentar aqui, fazer da melhor maneira possível. Tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 7, versículo 28 e 29. Diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua bondade. Obrigado por tua palavra que fala aos nossos corações. E nós queremos compreender e entender, sim, ó Deus, para que possamos colocar em prática para a glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos dirija nessa noite e que possamos entender qual é o teu querer, ensinando para nós as tuas santas palavras. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, então quando Jesus terminou de proferir estas palavras, que palavras? Os ensinos sobre aqueles que pertencem ao reino, sobre a vida no reino, sobre o que o Senhor Jesus espera para aqueles que foram chamados, né, de fora, estavam fora do reino, fora da comunhão, estavam sob a ira de Deus e foram chamados agora para o reino de Deus. Jesus disse, segue-me, para Mateus, Jesus disse, segue-me para Pedro, Jesus disse, me segue para tantos outros, e disse, segue-me para mim e para você. E por obra do Espírito Santo de Deus, nós somos convencidos da justiça, do pecado e do juízo, e adentramos no reino de Deus, e agora estamos no reino de Deus. E aí nós temos algumas séries, temos uma série de ensinos que o Senhor nos dá para que possamos viver e desfrutar da alegria de estar no reino de Deus. Eu me lembro que quando eu estava indo para a igreja, no começo da minha conversão, eu fui evangelizado, eu dizia para a pessoa que me evangelizou, eu não quero ir para a igreja, porque vocês são meio bitolados, meio maluco, vocês são obrigados a fazer algumas coisas, e para mim vocês vivem oprimidos. E aí Deus é muito misericordioso, Deus é muito bondoso, que vai nos mostrando, nos revelando quem é que verdadeiramente estava oprimido. Eu é que estava oprimido, eu é que estava angustiado, eu é que não tinha liberdade, porque liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você poder escolher entre o que é certo e o que é errado. Porque essa proposta de liberdade que é oferecida aí, você não tem escolha. Você tem que fazer aquilo que é dado a você. Mas Cristo nos libertou. E o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5 que nós fomos chamados para a liberdade. E veja como nós vivemos essa liberdade. Então o Senhor nos chamou para o seu reino, para sermos livres, nos chamou para a sua igreja e nos ensina como devemos viver. E depois que Jesus ensinou aqueles discípulos que estavam ali seguindo eles, é importante que houve um momento de espanto por aqueles seguidores, né? A Bíblia diz que eles ficaram maravilhados da sua doutrina. Maravilhado sobre os seus ensinos sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Doutrina, essa maneira de nós compreendermos o que o Senhor quer, de nós trazermos a uma linguagem acessível para nós, ensinarmos os preceitos e os valores de Deus. Então Jesus, de uma maneira sábia, inteligente, dirigida, ungida, ele assimilou, ele trouxe ao ser humano a maneira como o Senhor quer que eles vivam essa vida no reino, o que o Senhor diz para cada um dos seus e como devemos viver como pessoas que pertencem ao reino de Deus. Então, quando Jesus trouxe os seus ensinos, eles ficaram maravilhados, eles ficaram pasmos, eles ficaram alegres. Mas por que eles ficaram maravilhados? Porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas.
E aí é muito importante a gente entender isso. Porque se nós não entendermos a proposta do reino, dos ensinos do reino e a proposta do Senhor Jesus, nós vamos provavelmente viver uma fé ou um cristianismo ensinando como quem não tem autoridade. E nós não vamos trazer o impacto necessário para a vida das pessoas. É interessante que eles compararam aqui o ensino de Jesus com o ensino dos escribas, dos mestres religiosos da época. Parou para pensar um pouquinho? Eles ficaram espantados, porque Jesus ele ensinava de uma maneira diferente. Jesus não ensinava como aqueles escribas, como aqueles mestres. Irmãos, isso é fundamental nós entendermos. Nós finalizamos o Sermão do Monte. E o que é necessário agora, depois que nós entendemos, e você vai continuar lendo, é lógico, é claro, o Sermão do Monte, é necessário que você pratique aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Por que eles se espantaram? Porque eles viram diferença nos ensinos de Jesus dos ensinos daqueles escribas e daqueles fariseus. E quem eram os escribas? Eu vou ler para você uma coisa interessante aqui. Os escribas eram pessoas cuja profissão era escrever. Eles registravam e copiavam coisas importantes por escrito, documentos legais ou administrativos, registros históricos, informações comerciais e as escrituras. No Novo Testamento, os escribas também eram os professores da lei judaica. Eles ensinavam a lei, as tradições que aqueles homens passaram para eles. Os escribas, eles registravam tudo e eles traziam tudo, e a maneira como esses escribas, que é comentado aqui no Novo Testamento, ensinavam, era uma maneira que não trazia vida. Os escribas, como os mestres posteriores, eles ensinavam citando o que os mestres anteriores haviam dito, ou que haviam transmitido. Então eles pegavam um ensinamento, olha, a Bíblia dizendo, a lei diz olho por olho, dente por dente, vocês têm que viver dessa maneira. Olha, está dizendo que tem que ser assim, assim, assim. E então eles transmitiam somente relatos, eram somente teorias, eram somente ensinos vazios, que não tinham vida e não tinham profundidade. A autoridade deles era estabelecida referente à tradição. Então, por isso que Jesus impactou a vida daqueles homens. Porque Jesus não somente ensinava verdadeiramente o que a lei de Deus dizia, mas Jesus ele ensinava a lei e ele cumpriu a lei no seu dia a dia, no seu viver. Não foram apenas ensinos vazios, não foram apenas coisas decoradas, não foram apenas hinos cantados, sermões estudados e passados de maneira vazia, mas era reflexo da sua vida e do seu ensino. A pergunta para mim e para você é justamente essa. Como que nós temos ensinado sobre Cristo, sobre o reino, sobre a palavra? Nós temos ensinado apenas de forma teórica, apenas de uma maneira que ensinaram para nós, apenas de uma maneira que chegou até nós, ou o nosso ensino é a partir de vida e o ensino que gera autoridade? E é para isso que o Senhor nos chamou para o reino. Ele nos chamou para que pudéssemos expressar através das nossas vidas a vida dele. E aí é que está a maneira de impactar outras pessoas. Não é somente o que eu falo pelo que eu ouvi, mas é o que eu faço daquilo que eu fui ensinado a mim, daquilo que transmitiram a mim. Nós vivemos uma época, queridos irmãos, onde estamos cheios disso. Estamos cheios de pessoas que têm muitas teorias. Cheio de pessoas que têm muito conhecimento. Cheio de pessoas que têm muita retórica. Tem muitos objetivos e tem muitos alvos, tanto institucionais como teológicos, né? Mas não tem vida naquilo que ensinam. E aí é perigoso. Eu quero ler para vocês duas definições que eu acho super interessante.
Uma é de um livro que eu estou lendo, que é a História do Pensamento Cristão de Justo Gonzalez, e outra é da Teologia Sistemática de Langston. Langston é um pastor batista. E são duas definições que são muito importantes, eu gostaria que você entendesse. A primeira definição é de Justo Gonzalez. Ele diz assim: o cristianismo existiu como a mensagem do Deus que amou o mundo de tal maneira que... E aí, nós já sabemos aquela célebre versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não tivesse vida eterna. Mas Justo Gonzalez diz assim: o cristianismo existiu com a mensagem do Deus que amou o mundo de tal maneira que se tornou parte dele. Olha que coisa linda e profunda. Deus amou o mundo de uma maneira tão profunda, mas tão profunda. Deus amou as pessoas de uma maneira tão profunda, tão grandiosa, que ele se tornou parte da vida das pessoas. Ele se tornou parte deste mundo. Jesus encarnou. Jesus habitou no meio de nós. Deus veio até nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus, o Deus da Trindade, veio até nós, nos amou e se relacionou conosco. Cristianismo não é uma doutrina etérea, não é uma doutrina somente celestial, eterna, sobre a natureza de Deus. Mas é antes a presença de Deus no mundo, na pessoa de Jesus Cristo. Não é lindo isso? Que coisa linda, linda, linda e maravilhosa. Cristianismo é a doutrina, é a religiosidade, é a fé da pessoa de Deus no mundo através de Jesus Cristo. E é para isso que nós fomos chamados, para expressar esse Jesus Cristo que habitou no meio dos homens. E aí eu fico vendo aquela cena de quando Jesus ele estava conversando com os seus discípulos, dizendo: olha, estou partindo, estou indo para a casa de meu pai, vou preparar outro lugar para vocês, mas eu volto e tudo mais. E aí Felipe, desesperado, ele disse assim: mas mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim lá no Evangelho de João: poxa, Felipe, cara, tanto tempo você está comigo e você não entendeu quem é Deus? E por isso que na cabeça de Felipe passou um monte de coisa, né? Pô, eu sei quem é Deus. Deus é o Deus que acabou com os egípcios. Deus é o Deus que estava na coluna de fogo, de fumaça. Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Imagina a cabeça de Felipe, aquela cabeça no contexto da época judaico, aquele contexto, aquela religiosidade cega, vazia, que não impactava vidas, que não tinha autoridade. E aí talvez caia a ficha de Felipe e ele falou assim: puxa vida, mas se Jesus é Deus, e o Pai é igual a Jesus, então Deus é aquele também que está com a prostituta? Deus é aquele também que está com o bandido ali? Deus é aquele que foi na casa de Mateus? Deus é esse. Deus é o Pai de amor que habitou no meio de nós, que encarnou, que viveu no meio de nós, para que nós pudéssemos ter vida, e aí a partir da vida dele nas nossas vidas nós pudéssemos transmitir vida. Então é por isso que aquelas pessoas se espantavam, porque Jesus, ele não somente falava de Deus, ele expressava Deus. Jesus não somente falava do amor, ele vivia o amor. Jesus não somente falava da graça, ele expressava a graça, a misericórdia e o perdão, tudo aquilo que era referente a Deus, a sua bondade e a sua eterna misericórdia. Um outro pensamento que eu achei legal também é o da de Langston, que ele diz assim: a religião é a vida do homem nas suas relações sobre-humanas. Isto é, a vida do homem em relação ao poder que o criou, a autoridade acima dele e ao ser invisível com quem o homem é capaz de ter comunhão. Religião é vida em Deus. Que coisa linda e maravilhosa. Eu coloquei até um adendo aqui, que depois se eu encontrar ele por aí, não acho que não, eu coloquei assim: é vida em Deus e a partir de Deus. É por isso que Jesus, ele espantava as pessoas. É por isso que as pessoas, quando tinham encontro com Jesus, eles nunca mais eram os mesmos. Qual o impacto que as nossas vidas têm causado quando pessoas nos encontram?
Qual é o impacto das nossas falas? Qual é o impacto da nossa fé? Qual é o impacto dos nossos ensinos? Qual é o impacto do nosso viver diário? Jesus, ele mudou a história da humanidade porque ele era o Deus encarnado. E o Deus encarnado, a expressão de graça, de misericórdia, de amor, de bondade, de justiça, de disciplina. Sim, mas a expressão desse Deus que amou o mundo de tal maneira que habitou com os que são do mundo. E eu fico pensando, né? O que o Senhor... Será que o Senhor espera de cada um de nós que lemos o Sermão do Monte, que estudamos o Sermão do Monte? O que o Senhor espera de cada um de nós que fazemos parte de uma igreja? Eu penso que esse momento é um momento muito propício que Deus tem dado não somente aos homens, mas à igreja. Está na hora da igreja mudar. Está na hora da igreja assumir verdadeiramente o papel de igreja. Está na hora da igreja sair das quatro paredes, não somente para fazer ação social, não somente para poder querer buscar mais adeptos para si, mas está no momento da igreja sair das quatro paredes para expressar Cristo através da sua maneira de viver. Está na hora também da igreja dentro das quatro paredes, através da vida dos irmãos, da comunhão e do relacionamento, expressar Cristo Jesus. Porque para isso é que nós fomos chamados. Para isso que Jesus olhou para mim e para você e disse, segue-me. E quando aqueles homens que olharam para Jesus no passado aceitaram o convite de seguir, a vida deles não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. Pedro de arrogante, Pedro de ignorante, passou a ser o Pedro que abençoou vidas. Mateus de ladrão chegou a ser de ladrão, de cobrador de impostos. Foi aquele homem que hoje nós estamos lendo o livro por conta da sua vida com Jesus. Zaqueu que era religioso, Zaqueu que era um homem avarento, mas era religioso também no seu contexto ali religioso. No momento que teve um encontro com Jesus, ele disse, olha Senhor, aquilo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Parece que ele fez grande coisa. Não, até a lei de Deus teve sentido para ele quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Então está na hora da igreja, nesse momento de pandemia, está na hora dos cristãos, nesse momento de pandemia, entenderem que é uma oportunidade para quando as coisas voltarem ao normal, nós voltarmos a ser uma igreja de Cristo Jesus e andarmos conforme os princípios e os valores que o Senhor tem para nós. Então eu fico pensando o que o Senhor espera de cada um dos seus seguidores. E eu ensaiei algumas coisas aqui, eu queria compartilhar com vocês. Fundamentado nesse espanto que as pessoas tiveram, nessa atitude de se maravilhar diante da vida de Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês o que o Senhor espera de cada um dos seus seguidores. Eu penso que Jesus ele quer que nossas vidas, em todas as esferas, expressem a sua vida e os seus ensinos. Quando Jesus nos chama, é justamente para isso. Não é somente para fazer parte de uma igreja. Estou conversando, acho que foi ontem com meu irmão, a respeito dessa questão de instituição, de igrejado, desengrejado. O problema não está aí, irmãos. Não tem como você não viver, não fazer parte de uma instituição. O problema não é a instituição. O problema é quando a instituição ela toma o lugar da igreja. A instituição ela está para servir a igreja, não a igreja para servir a instituição. Porque a igreja somos nós, somos corpo, somos família, que mesmo longe, né? Mesmo separados, né? Distantes, na verdade, eu quero dizer, separados, nós estamos ali no meio da comunhão, somos igreja e não deixamos de ser igreja. E o que o Senhor quer de nós? Que as nossas vidas em todas as esferas, seja no momento litúrgico, seja no trabalho, seja no dia, seja na educação dos filhos, seja no relacionamento conjugal, em todos os momentos, elas expressem a vida de Jesus e os ensinos de Jesus. Eu penso que é isso que o Senhor quer de nós. O segundo pensamento que eu entendo que o Senhor quer de nós é que entendamos que no reino de Deus não há espaço para seguidores apenas de tradições sem vida. No reino de Deus não tem espaço para seguidores que somente vivem através de uma tradição sem vida.
de uma religiosidade sem vida, de um ritualismo sem vida, de ritos sem vida, de contribuição sem vida. E o que é vida? Vida é perdão, vida é graça, vida é misericórdia, vida é compaixão, vida é amor, vida é estender as mãos. Nós temos que repensar verdadeiramente o que é ser igreja de Cristo Jesus. Eu estava conversando domingo com um amigo que o Sérgio indicou, um amigo nosso, eu gosto muito, um rapaz muito inteligente, e ele até questionou se não era momento da igreja ter uma reforma, outra reforma. Eu penso que a igreja ela tem que voltar a ser igreja. Não é a questão da reforma. Eu penso que a igreja tem que voltar para a Bíblia. A igreja tem que sair das teologias vazias, das vãs filosofias, dos sofismas. A igreja tem que sair da vã ganância, do materialismo, da busca pelo consumismo. A igreja tem que parar de querer ser a maior e a melhor igreja, de querer ganhar a cidade para Cristo, se não ganha nem a comunidade da fé para Cristo. Se dentro se mordem, se dentro se desferem um contra os outros. Sejamos apenas igreja de Cristo Jesus, expressando a pessoa de Cristo Jesus. Que as pessoas possam olhar para as nossas instituições ou para a Igreja Batista do Colorado ali e ficar maravilhado, ficar espantado. Continuar a ficar espantado. Eu quero dizer para você que não conhece a nossa igreja, você vai ficar espantado. Para a glória de Deus. E se você ouvir aí amanhã os trabalhos de o nosso trabalho de quinta-feira, a sua história, a nossa história, você vai ver que pessoas ficaram espantadas, ficaram maravilhadas, ficaram impactadas, porque apesar das nossas falhas, dos nossos erros, nós queremos e pretendemos ser simplesmente a igreja de Jesus Cristo. Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros. O pastor aqui é mais pecador do que você, porque eu conheço mais do que você, né? Entendeu? Não tem como. É verdade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Sou pecador igual você, sou mais pecador do que você, porque provavelmente eu conheço mais do que você. Se você conhece mais do que eu, você é mais pecador do que eu. Mas o que nós queremos é apenas ser a igreja de Jesus Cristo. Eu quero ser um pastor que cuida de pessoas, que cuida de você, e que você possa expressar Cristo Jesus. Então, Jesus quer que nós entendamos que no reino de Deus não há espaço para tradições vazias, para ensinamentos vazios, sem vida. Esses não ficam no reino de Deus. Terceira coisa que eu penso, lendo o Sermão do Monte e vendo as pessoas se maravilharem e pensando que o Senhor espera de cada um dos seus seguidores, é que Jesus espera que pessoas precisam ser impactadas apenas não por palavras, por eventos, por religiosidade ou ritualismo, mas elas precisam ser impactadas por pessoas que nasceram de novo e que têm como referencial para a sua vida Jesus Cristo. Entendeu? Nós não precisamos de shows gospel. Nós não precisamos de chamar o cara que enche a igreja para que todo mundo vá lá e fique depois pegando autógrafo. Isso aí, para mim, sinceramente, não vai. Não vou nem falar o que eu penso, porque não sei o que você pensa aí. Então, melhor ficar com meus pensamentos para mim mesmo, não é verdade? E se você quiser saber o que eu penso, me pergunta no particular. Né? As pessoas não precisam ser impactadas pela monstruosidade do seu templo. Ou por conta das ações sociais. Querido, a ação social, qualquer lugar espírita faz melhor do que a gente. Qualquer centro de umbanda faz melhor do que a gente. Qualquer associação, não sei das contas, faz melhor do que a gente. Nós não temos que fazer principalmente isso, ou essencialmente isso. Isso é um braço daquilo que nós somos. Nós primeiro temos que amar. Nós primeiro temos que expressar a pessoa de Cristo. Nós primeiro temos que estender as mãos com compaixão, com graça, com misericórdia, com sabedoria, com oportunidade para aqueles que estão perdidos. E o resto é consequência daquilo que nós somos ou devemos ser em Cristo Jesus. As pessoas precisam ser impactadas por pessoas que nasceram de novo, por pessoas que foram regeneradas, por pessoas que têm o Espírito de Deus, por pessoas que tomam um tapa de um lado e dão o outro, por pessoas que mandam caminhar uma milha e ela anda duas, por pessoas que exigem dela a capa e ela dá a túnica.
É por isso que as pessoas precisam ser impactadas. Então que nós possamos repensar nessa questão de sermos crente e de sermos igreja de Cristo Jesus. E o quarto pensamento, que diante de tudo isso que eu vejo aqui, que o Senhor quer de nós, é que os seus discípulos realmente façam uma escolha diária pelo reino, pelo seu Senhor e pelos seus ensinos. Vida cristã não é somente emoção. Vida cristã não é somente blá blá blá. Vida cristã não é somente cantoria. Vida cristã não é somente ação, ações sociais. Vida cristã é uma escolha diária pelo reino de Deus, pelos princípios do reino, pelos ensinos do reino, e uma vida diária, uma escolha diária pelo Senhor do reino, dirigindo e conduzindo as nossas vidas. Quando nós fizermos essas coisas, quando nós entendermos essas coisas, que as nossas vidas devem expressar a pessoa bendita de Cristo, quando nós entendermos que no reino de Deus não há espaço para tradições vazias, sem vida, Paulo diz que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Somente a teoria, somente mata, mas Bíblia, palavra com Espírito traz vida e vida, em abundância. Quando as pessoas entenderem que devem nascer de novo, serem regeneradas não da carne e nem do sangue, mas pelo Espírito de Deus, nessa nova vida que o Espírito traz a nós e vivemos a partir dessa nova vida, os nossos ritos eles vão fazer mais sentido. Não que não devemos ter ritos, não que não devemos ter atitudes, não que não devemos ter culto. Devemos ter, nós devemos cantar, levantar as mãos e por culto, devemos fazer as nossas ações sociais, mas isso deve ser fruto daquilo que nos tornamos, porque pertencemos ao reino e pertencemos a Jesus Cristo. E quando nós entendermos que as nossas escolhas diárias devem ser fundamentadas no reino, no Senhor e nos seus ensinos, nós vamos impactar pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão se maravilhar e vão falar que bênção é servir a esse Deus, que esse jovem, que esta jovem, que esse casal, que essa igreja serve. E aí o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas e nós vamos ser bênção na vida de outros irmãos. Que o ensino do Sermão do Monte não seja somente mais uma maneira de nós lermos a Bíblia, Nós temos umas coisas meio malucas, A gente quer fazer umas coisas porque as pessoas fazem. Vamos deixar Deus conduzir as nossas vidas. Vamos permitir que o Espírito de Deus conduza as nossas vidas. Que os nossos ritos, que as nossas ações, que as nossas metas religiosas sejam expressão daquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Que os nossos afazeres sejam para a glória dele. E que possamos ter nas nossas mentes o desejo de ser somente a igreja de Cristo Jesus. Eu quero ler de novo para você aquelas definições. A segunda definição é a de Langston, que ele diz que religião é vida em Deus, eu coloquei um adendo meu, em Deus e a partir de Deus. E eu quero também ler o que Justo Gonzalez diz, que o cristianismo existiu com a mensagem do Deus que amou o mundo de tal maneira que se tornou parte dele. O cristianismo não é uma doutrina eterna sobre a natureza de Deus, mas antes é a presença de Deus no mundo, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que hoje habita em você e em mim através do Espírito Santo. Então que ele possa se expressar através das nossas vidas. Amém? Quero orar com você. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor veio até nós, veio até mim, veio até os meus irmãos. O Senhor morreu naquela cruz, ressuscitou e me deu, e nos deu vida, e vida em abundância. E nós queremos agora, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, expressar essa nova vida que temos, através da tua vida que habita em nós. Nos ajuda, Deus, a ser mais. Nos ajuda, Deus querido, a estar mais na tua presença. Nos ajuda, meu Deus querido, a fazer mais a tua vontade. E todos os dias das nossas vidas escolher viver como pessoas que pertencem ao teu reino. Peça a tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada um que está ouvindo nesta noite.
ó Deus, este culto, esta palavra, e que o Senhor mude a cada dia mais a história das nossas vidas. É a minha oração, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Divulgue se você achou que foi interessante para você, pelo Face, pelo Instagram, e amanhã o Guilherme já está postando aí no YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vocês vão cantar? Vamos lá. Amém, glória a Deus. Esse é o nosso amigo Jesus. Veio até nós, se doou por inteiro, sem reservas, e nos salvou. Glória ao nome do nosso Deus. Conheci um grande amigo. Mas essa altura tá boa, que a gente pegou assim também. Tá em ré? Vai embora. Se tá muito alto, a gente volta e baixa, tá bom, gente? Tá alto, tá alto. Tá alto. Depois no refrão, Não, mas não foi e meio. vai. Tá em ré. Grande amigo. Não, agora não. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo.